Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alisson, sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais uma aula sobre esportes radicais e de aventura, a nossa aula 10. Para você que tem acompanhado as nossas videoaulas, né, é importante a gente estar encerrando esse assunto neste momento e hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferenciada, né? A princípio, eu não vou me atentar somente aos conteúdos dos slides, mas também virei a fazer algumas colocações e algumas argumentações dentro dos slides. Para encerrar então a nossa temática dos esportes radicais e de aventura, nós vamos falar sobre o esporte dos reis havaianos, que é o surf. Antes de falar sobre essa prática, a gente precisa resgatar alguns aspectos históricos que são importantes para você aprender sobre essa modalidade. Bom, os primeiros relatos do surf foram encontrados nos diários do navegador inglês James Cook, por volta de 1778, quando ele estava navegando pela região da Polinésia. Ele surgiu provavelmente através dos povos nativos em virtude da sua própria cultura de subsistência, que é a pesca. Já nas ilhas do Havaí, o surf começou a ser praticado pelos antigos reis, com pranchas feitas de madeira, extraídas de árvores locais. Os nativos, então, tinham um ritual religioso para a fabricação dessas pranchas, que eu vou comentar no slide à frente. Esse slide mostra a região do Triângulo da Polinésia, compreendida entre a Nova Zelândia, a Ilha de Páscoa e o arquipélago do Havaí. Vamos falar agora do ritual religioso havaiano para a fabricação de pranchas. Primeiro, era escolhida a árvore a ser cortada. Em seguida, era pescado um peixe chamado kumu e colocado na base da árvore, junto de uma oração para que outra árvore nascesse do mesmo local. Essa mesma árvore também era usada para utensílios domésticos e a fabricação de casas. Em seguida, com lascas de pedras e corais, era talhado a árvore. E por último, com um coral, era lixado a madeira. A própria seiva da árvore também servia como impermeabilizante. Esse slide mostra a representação de uma árvore chamada vili-vili, que era utilizada para a fabricação das pranchas de surf, também chamadas de olo. As raízes culturais do surf, através do ritualismo, impunham aos nativos uma determinada hierarquia de prática. Aos reis e à sua prole era permitido surfar na posição de pé. Já o restante da tribo tinha restrições para sua prática, como, por exemplo, podiam surfar somente deitados. Esta foto representa os tipos de pranchas utilizados pelos havaianos para o surf. A maior delas, a olo, que chegava a mais de 5 metros de comprimento, ou 16 pés. Em seguida, a alaia, que variava de 7 até 13 pés. E as menores, chamadas de bodyboards, que variavam entre 3 e 7 pés. Esta figura encontra-se no Bishop Museum Collection, no Havaí. Não podemos falar de surf sem falar de Duke Kahanamoku, considerado o pai do surf moderno. Duke foi medalhista olímpico de natação em 1912, 1920, 24 e 1932, e também de polo aquático em 32. Após ganhar a medalha nas Olimpíadas de Estocolmo, Duke foi questionado por um repórter sobre qual seria o método de treinamento. Duke então respondeu que cavalgava sobre as ondas em cima de uma prancha de madeira. A partir de então, o surf foi conhecido mundialmente. Este quadro mostra a evolução das pranchas. Você pode ver da esquerda para a direita os primeiros modelos criados de madeira. Em seguida, modelos feitos de blocos de espuma, até chegar na atualidade, com blocos feitos de isopor de alta densidade. Vamos falar agora sobre os tipos de prancha. Vou abordar aqui os modelos mais encontrados nas praias e nas lojas. A primeira delas, a modelo Fish. Ela leva esse nome por conta do seu tamanho e de sua rabeta em formato de rabo de peixe. Mede aproximadamente entre 5 a 6 pés. São pranchas feitas geralmente sob encomenda, dificilmente encontradas em lojas.
Em seguida, o modelo shortboard, ou conhecido como pranchinha. São modelos que variam de 5,5 até 7 pés. São pranchas usadas pela maioria dos surfistas e também pelos atletas. A híbrida é um modelo intermediário entre a pranchinha e o fanboard. Mede aproximadamente de 6,5 até 8,5 pés. As pranchas modelo GAN são feitas especialmente para ondas grandes. Medem de 6 a 10 pés de comprimento. O modelo fanboard mede de 6,5 até 8,5 pés. É uma prancha intermediária um pouco menor do que o longboard. O longboard é a prancha que remete às raízes do surf. Mede entre 8 e 12 pés de comprimento. E por último, o stand-up paddle, que é o surf de pé com remo. As pranchas medem de 8 até 14 pés de comprimento. Atenção para esta tabela. Com certeza você já deve ter encontrado numa loja de surfwear ou numa revista antiga. Ela dizia que para você adquirir uma prancha era importante observar e fazer uma relação entre o tamanho da prancha e a altura do surfista. Porém, essa tabela não tem embasamento científico algum. Ela serve apenas para vender prancha. Se você adquiriu a sua através dessa maneira, não sinta-se um bobo. Muito provavelmente quem lhe vendeu a prancha não tem a mínima noção sobre a modalidade. Nos próximos slides eu vou mostrar para você que esta tabela é errada e vou fazer isto comprovadamente. Um exemplo clássico de que esta tabela é inadequada e não serve como parâmetro para o surf atual são as medidas dos atuais atletas da WSL, a elite mundial, e as pranchas que eles usam. Por exemplo, Kelly Slater tem 1,75 de altura e surfa com uma prancha 5,9. Gabriel Medina, que tem 1,80 m de altura, usa pranchas 5,11 e 6,0. Outra tese que derruba esta ideia é que Gabriel Medina, em Fiji em 2016, tinha um quiver que variava de 5,11 a 6,4. Porém, vale ressaltar que no evento de ondas gigantes, os surfistas realmente preferem as pranchas tipo GAN. Basicamente, o que vai influenciar na onda é o tipo de rabeta, o número de quilhas, o fundo e a espessura da borda da prancha. Vamos falar rapidamente sobre o drop. O drop é a parte mais importante do surf, pois é nele que você consegue realizar o ato de subir na prancha. Existe nos dias de hoje uma infinidade de metodologias para se aprender a surfar, porém é importante que se estabeleça em primeiro lugar a segurança. Procure sempre por profissionais que tenham conhecimento tanto na área do surf quanto na área da educação física. Não esqueça também de optar por bons materiais e também por sequências pedagógicas corretas. Aqui neste caso, o primeiro movimento do drop é a remada. Você deve estabelecer uma velocidade para que a prancha consiga acompanhar a velocidade da onda. Em seguida, você vai colocar as mãos ao lado do peito e inclinar o tronco. Atenção para os erros nessa sequência. Nunca coloque o joelho sobre a prancha, nem muito menos segure ela pelas bordas. Você deve posicionar o seu pé de base sempre na parte de trás da prancha, na rabeta. Os pés devem ficar afastados e, principalmente, evite de saltar sobre a prancha na hora do drop. Se você conseguiu apoiar os pés na base da prancha, você deve manter os joelhos semiflexionados e uma postura ereta. Para os iniciantes, é importante aproveitar a onda em toda a sua extensão. Não faz mal se você estiver surfando na espuma. O importante é que você treine bastante o seu equilíbrio. Só então, quando você conseguir dominar o seu equilíbrio, você começa a direcionar a sua prancha para deslizar na parede da onda. Inside e outside. Essas duas palavrinhas sempre confundem a maioria dos iniciantes na prática do surf. Vamos estabelecer agora através desse slide para retirar todas as dúvidas. O inside, representado pela flechinha amarela, é a parte de dentro da arrebentação. E o inside, representado pela flechinha vermelha, é a parte de trás da arrebentação das ondas. Geralmente no outside é onde os surfistas ficam sentados em cima da prancha aguardando a série. Regra de prioridade.
A preferência do surf na onda é sempre do surfista que estiver vindo da parte mais de dentro da onda. Esta regra deve ser respeitada tanto por iniciantes quanto por veteranos. Mais do que respeito, a regra de prioridade é importante para evitar acidentes dentro do mar. O que diz então a regra de prioridade? Os surfistas mais próximos do pico têm a prioridade da onda. Evite colisão e reme para a espuma e não para a parede da onda. Não drope para dentro do pico da onda. Esta figura traduz fielmente a regra de prioridade. À sua esquerda, você pode perceber que um surfista que estiver remando para o outside nunca deve remar para o lado da parede da onda, e sim para o lado da espuma, o lado ao contrário da onde o surfista está vindo. O lado direito da figura representa um surfista dropando para dentro do pico da onda. Para todos que desejam praticar esta modalidade, é sempre importante lembrar: a regra de prioridade serve para evitar acidentes. Material para a prática. As camisas de lycra servem para evitar assaduras e queimaduras na região da barriga e também do peitoral. Ela serve como identificação do aluno e do atleta. Nos campeonatos, ela serve para diferenciar os atletas dentro da água nas suas baterias. É importante lembrar que as camisas de lycra também possuem material tecnológico, como filtros UVA e UVB. As roupas de neoprene são feitas de borracha para os dias de frio. Elas são divididas em short john, que são as curtas, sem mangas e pernas, e o long john, completas, com mangas e pernas. Existem também diversos modelos para todo tipo de clima, desde as mais simples, que são semi-vedadas, até aquelas totalmente vedadas com costura laser. Algumas delas possuem aquecedores internos à bateria, e os preços podem variar muito. Parafina e deck. A prancha é feita de várias camadas de resina. Isso a deixa extremamente lisa, então você não vai conseguir ficar de pé. Por isso, usamos a parafina na região da prancha onde colocamos o pé como apoio. Já o deck é um material feito de borracha ou de EVA, que também serve como antiderrapante, colado na parte de trás da prancha. Vamos falar agora sobre as partes importantes que compõem uma prancha. Aqui nesta figura temos então o bico, a borda, a longarina, a rabeta e a quilha. É importante lembrar que algumas pranchas novas estão sendo feitas sem a longarina. A longarina é um filete de madeira colocado entre os blocos na sua fabricação. Isso torna a prancha mais resistente. Porém, de acordo com as novas tecnologias de fabricação de blocos de espuma mais denso, esta longarina deixa de ser usada, tornando a prancha no seu uso muito mais leve. Os tipos de rabeta vão variar de acordo com o tipo da onda que se surfa. E quando falamos de quilhas, encontramos uma variedade enorme. Você pode encontrar pranchas monoquilhas, biquilhas, triquilhas e até pranchas com 6 quilhas, variando muito de acordo com o tipo de onda e o tipo de performance do surfista. É importante lembrar também de usar sempre a cordinha ou leste. Isso evita que você perca sua prancha em caso de queda e ela atinja um banhista ou outro surfista dentro da água, causando acidentes graves. Vamos falar agora de um outro lado da história: os povos peruanos e o stand-up paddle. Povos antigos e com grande integração com o oceano, os peruanos saíam para o mar, remando em suas pequenas embarcações para pescar. Na volta para a praia, deslizavam nas ondas, em pé, usando o remo como quilha e elemento para ajudar no equilíbrio. Essas pranchas hoje em dia são conhecidas como cabalitos de totora. Estas fotos representam o stand-up paddle moderno, fazendo assim com que esta modalidade seja retratada aos antigos povos peruanos, usando seus cabalitos de totora. O stand-up paddle moderno hoje é reconhecido com duas categorias: a categoria Wave, surf nas ondas, e a categoria Race, corridas.
Através dessas fotos, você pode observar as diferenças nítidas entre uma prancha de race e uma prancha de wave. As pranchas de race, elas possuem bico mais fino e bordas mais grossas e estreitas. Já o modelo wave são réplicas feitas dos diversos tipos de pranchas encontradas, com muitas variações de bico, de rabeta, largura da borda e espessura. Aqui temos uma foto, então, representando o Supwave. É importante lembrar que os modelos de Supwave também se encaixam nos modelos híbridos, que são pranchas feitas tanto para surf nas ondas, quanto para remadas em rios, lagos e mar aberto. E temos aqui nesta figura a representação de uma prancha de race. Também é importante frisar que a prancha de race não é adequada para o surf nas ondas. Aqui nesta foto temos a representação de um grupo utilizando o stand-up paddle para a descida de rios entre as cidades de Botuverá e Brusque, em Santa Catarina. Podemos observar assim os diversos modelos de pranchas utilizados para esta prática. E esta figura, representando diversos remadores de stand-up, realizando a travessia de volta à ilha de Porto Belo, em Santa Catarina. Podemos observar assim que todas as pranchas utilizadas nesses eventos são modelos híbridas que servem tanto para ondas quanto para travessias. E por serem mais largas, propiciam maior equilíbrio e estabilidade ao remador. Vamos falar um pouco sobre a WSL, a Liga Mundial de Surf. No WCT, competem apenas os 36 melhores surfistas do mundo. Na primeira divisão, os 22 primeiros colocados no ranking ao fim da temporada asseguram a sua permanência para o ano seguinte. 3 surfistas recebem o chamado Wild Card, ou seja, convites por terem se machucado e com isso terem ficado de fora de algumas das etapas. E a segunda divisão, também chamada de Qualifying Series. 10 surfistas se classificam através do ranking do circuito de acesso, o WQS. E como funcionam as regras? Os eventos são compostos por rodadas, os rounds, com determinado número de baterias, de 2 até 4 surfistas cada. Cada onda é avaliada por 5 juízes com notas que variam de 1 a 10 pontos, com as suas decimais, em uma possível soma do total de 20 pontos. A maior e a menor nota dos 5 juízes são descartadas e o surfista recebe a média das 3 notas restantes. E quais são os elementos a serem avaliados? A confiança de grau e a dificuldade. Manobras progressivas e inovadoras, combinação de manobras fortes e expressivas, variedade de manobras e repertório, velocidade, força e fluidez. Estamos falando de surf e falando de ondas, mas você sabe como elas se formam? Existe o princípio de deslocamento de fluidos entre ar e água. Quando o ar aplica força sobre a água, gera ondulações que atravessam o oceano e chegam até a praia, o continente. Tipos de ondas. É importante que todo surfista saiba identificar o tipo de praia e o tipo de onda. Esta figura representa os 2 tipos de ondas encontradas. O primeiro, tipo mergulhante, encontrada em praias de buraco, onde existe areia mais grossa, a coloração da areia mais bege e o fundo geralmente feito de coral ou de pedras. Já o tipo deslizante encontramos em praias rasas, com areia mais fina, coloração branca mais acinzentada e geralmente fundo de areia. Vamos falar agora dos tipos de fundo de praia. O beach break são praias em que as ondas quebram quando atingem bancos de areia. É mais comum aqui no Brasil e a melhor para se aprender a surfar.
Como os fundos de areia são muito maleáveis, as condições tendem a mudar constantemente, mas nem por isso deixam de criar boas ondas. O Point Break são locais onde as ondas quebram em uma formação rochosa mais acentuada, fazendo com que a ondulação entre em ângulo na costa e crie paredes d'água longas e, se as condições permitirem, tubos quase infinitos. O Reef Break são ondas que quebram em recifes de coral ou lajes de pedra. Elas são conhecidas pela sua formação perfeita e exemplos disso não faltam, como Pipeline e Tiahupu. Mas esses canudos azuis vêm com um alto preço. São as ondas mais perigosas de se surfar, pois elas quebram sobre uma fina camada d'água que cobre os afiados corais de pedras. A título de curiosidade, vou lhe contar uma história bem interessante. Como surgiu o hang loose? A lenda remonta para o Havaí de 900 anos antes de Cristo. De acordo com as histórias tradicionais da região, um jovem rei chamado Taito fez uma longa viagem entre o Tahiti e o Havaí, surfando todas as ondas que encontrava pelo caminho. Depois de muito andar, o rei achou um lugar para passar a vida, em um local chamado Mocaia. Lá ele ficou conhecido por enfrentar as ondas mais ameaçadoras e, por ter vivido muitos anos na ilha, acabou por ser considerado o rei da região. No entanto, certo dia, um tubarão mordeu a mão de Taito, arrancando 3 de seus dedos, deixando apenas o dedão e o mindinho. O rei, que saudava as pessoas enquanto surfava, usava a mão sem os dedos para cumprimentar quem o assistia. O gesto então ficou conhecido como chacabrá, que quer dizer tudo bem. O símbolo ficou muito popular entre os havaianos, que o usavam como uma forma de cumprimento. Quando os americanos chegaram ao Havaí, deram o nome de hang loose para o gesto comum entre os surfistas da região. Para mais informações sobre o surf, em breve estarei lançando o Manual do Surfista Iniciante. Não perca esta oportunidade. Espero que tenha apreciado a temática sobre esportes radicais e de aventura na modalidade surf. Você pode também deixar o seu comentário, crítica ou sugestão. Não esqueça também do like. E se precisar, entre em contato pelo e-mail. Até a próxima aula e mahalo!